Vamos lá, gente. Então, 2 milhões de pessoas estão habilitadas a exercerem o papel de cidadão brasileiro. Ou melhor, mais de 2 milhões de jovens. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente percebe que uma boa parcela da população brasileira, dentro da sua juventude, quer exercer esse papel. Lembrando que constitucionalmente, cidadão é aquele que vota, tá? Quem vota é cidadão brasileiro. Isso é o conceito constitucional. Mas enfim, é necessário que você, jovem, tenha alguns cuidados para que você não se arrependa do seu voto lá na frente, assim como muitos nós brasileiros nos arrependemos das personalidades que votamos. Mas isso é normal, é comum. Mas vamos lá, vou te dar dica, aliás, essa dica serve para todos, para que a gente faça um bom voto e avalie bem as pessoas que vão estar garantidas a receber a nossa confiança constitucional. A nossa administração pública brasileira está lá na Constituição Federal, principalmente do capítulo 37 ao 41, no meu ponto de vista, o 37 é o mais importante, tá? Dos outros capítulos nós vamos falar depois. Vamos falar especificamente do 37 porque ele é muito importante para você que vai votar. Principalmente vocês, que são mais de 2 milhões de jovens que vão exercer agora pela primeira vez, né, o direito de voto. Enfim, a nossa administração pública ela é pautada em conceitos. Na verdade, esse conceito ele é fácil de a gente lembrar. Vamos pensar no LIMP. Esse é o conceito. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nenhum profissional, ninguém que trabalhe na administração pública brasileira, seja eleito ou não, porque temos os funcionários públicos efetivos, né? Temos o agente público e o agente político, né? Isso é dividido na administração pública brasileira, mas todos são parte da administração pública. Nenhum pode barrar nesse conceito. Então vamos falar de um a um, para você ter essa atenção na hora de for procurar uma pessoa para votar. Vamos lá, o primeiro, legalidade. Não é preciso falar muito sobre isso, né? Tudo que é ilegal, né, não pode ser permitido. Então, legalidade. Nada de ilegal pode ser feito pela administração pública ou aquele agente que trabalha na administração pública. Perfeito? Legalidade, impessoalidade. E isso é um conceito muito importante. Vamos lá, um exemplo tosco. O meu amiguinho, deputado, precisa de um indulto. É um exemplo tosco, gente, sem posicionamento político. Então eu vou conceder o indulto a esse meu amiguinho. Essa pessoa, esse agente, ele está sendo impessoal? Não, ele é pessoal. Então a administração pública não trabalha com conluios, ela não trabalha com a pessoa. Ela deve ser equilibrada, tomar as mesmas atitudes com qualquer cidadão brasileiro. Qualquer. O nome disso é impessoalidade. Então, se o seu candidato, se o seu parlamentar, se o seu pretenso tiver cometido algum ato que esbarre na impessoalidade, ele esbarrou nas leis da administração pública brasileira. Tá? Atenção nesse fato, eu vou dizer as consequências. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Os nossos parlamentares cometem algum caso de imoralidade? Meu Deus, será? Será que eu preciso falar sobre isso? Então, tudo aquilo que não for moral é imoral. Se é imoral, está de novo atravessando a Constituição brasileira, de novo atravessando o LIMP, as regras da nossa administração pública. Beleza, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Isso é uma coisa que todo mundo conhece, do lado errado. Se você vê aquele parlamentar, aquele pretenso parlamentar colocando uma placa, agradecemos a fulano, colocou LED nas ruas, colocou asfalto, que isso não é ato do parlamentar, tá? Isso é ato do executivo, mas enfim, se ele usa isso, o nome disso não é publicidade, tá? Isso é ilegalidade, tá bom? Não é esse tipo de publicidade. Publicidade é deixar que qualquer ato administrativo, prestação de contas, tudo isso esteja exposto ao cidadão para que tenha acesso, né, às contas, aos orçamentos, às licitações, a qualquer ato administrativo
da administração pública. Então, a partir do momento que você deixa exposto que é obrigação, transparência é obrigação, a publicidade está exatamente amarrada no conceito de transparência, isso é publicidade. Mas não quando o parlamentar ou pretenso faz propaganda usando a máquina pública, ou seja, faz propaganda usando aquilo que é obrigatoriedade da coisa pública, que são exatamente as políticas públicas, a iluminação, as praças, manutenção das escolas, hospitais e tudo mais. Isso é obrigação porque nós pagamos impostos, tá bom? Aliás, 40% dos nossos impostos, dos nossos salários, são corrompidos pelos impostos, beleza? Enfim, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que é ser eficiente na administração pública? É claro, você tem X para gastar, você usa o X que cabe dentro daquele gasto. Você não excedeu o gasto, você não ultrapassou o teto, você está sendo eficiente. Você não está desperdiçando dinheiro público, que não é público, é nosso. Nós pagamos os impostos, então a gente só tem de volta aquilo que pagamos ao Estado. Então, gente, se o seu candidato, o seu parlamentar esbarrou em qualquer um, né? Se ele esbarrou em um desses conceitos, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ele vai ser punido por isso. E como ele vai ser punido por isso? Lá no artigo 37 da CF/88, Constituição Federal de 1988, parágrafo 4º, tem uma coisinha chamada improbidade administrativa. Improbidade administrativa quer dizer o quê? Tudo aquilo que foi feito sem probidade, sem legalidade, entendeu? Se ele acertar esse conceito, o LIMP, o parlamentar ou pessoa da administração pública, qualquer agente da administração pública, não apenas o parlamentar, o secretário, ministro, seja quem for, o policial, o agente de saúde, qualquer um, se ele esbarrou em um desses conceitos, ele vai ser acionado por improbidade administrativa, que está lá no parágrafo 4º, artigo 37 da Constituição Federal de 1988. E aí, a lei da improbidade ela é extensa, mas vamos falar sobre uma coisinha aqui. Há pouco tempo, o nosso Congresso Nacional, né, enfraqueceu a lei da improbidade administrativa em vários aspectos. Ou seja, o parlamentar, que é um agente, certo? Ele faz parte da administração pública, que for pego desviando dinheiro, cometendo ilegalidade, né? Que for pego enriquecimento ilícito, que está lá na lei da improbidade administrativa, se ele acertar qualquer conceito, né? Qualquer parte desses conceitos, ou seja, do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se ele acertar o conceito, ele deveria perder o cargo público dele, não deveria? Em qualquer lugar do mundo, principalmente na Europa, a Itália é um grande modelo, esbarrou, saiu. E não volta mais para o serviço público, entendeu? Mas no Brasil não. No Brasil, os nossos parlamentares enfraqueceram essa lei e fica mais difícil para eles, né, a punição por esbarrar no LIMP, por simplesmente pisar na cabeça da administração pública aqui no Brasil. Então a gente tem que ter atenção nisso. Percebam bem, se você vai escolher um candidato, ou se ele já é eleito, né, e que ele tem uma equipe, preste atenção na equipe, né, dele também, né, o cara que ele vai colocar no secretariado, o cara que vai ser ministro dele, né, a base governista, tudo isso tem que ser observado. E se você observou, se você entendeu que ele esbarrou no LIMP, você está votando mal. Você está exercendo o seu direito, né, o direito do voto, né, mal feito. Você não está cumprindo o papel de cidadão com eficácia e eficiência. A gente tem que pensar o seguinte: tudo que temos hoje mal feito pela administração pública é uma consequência
da nossa má vontade na hora de votar, ou simplesmente explodir nossos votos e vender por aí, como muita gente faz. Essa é a realidade, a gente sabe disso, né? Fulano vai me dar uma camisa, fulano vai me ajudar dali, vai me ajudar daqui, e você acaba cedendo seu voto para qualquer pessoa, e essa pessoa passa 2 semanas, nunca mais te atende, parece que é uma celebridade, você parece que é funcionário dela, e na verdade ela é que trabalha para você. Político eleito trabalha para o cidadão. Político que não está eleito e quer um dia ser, ele já tem que mostrar para que vem, dentro da sua conduta de ética e moral, entendeu? É porque o político sai de dentro de uma camada social. Ele não saiu e não veio de Marte, não. Ele estava ali conosco, conversando, trocando ideia, tomando cerveja, batendo papo. O político vem desse meio social aí. A gente tem que entender agora para não se arrepender lá na frente. Valeu? Não esqueçam, por favor, de curtir o canal, fazer as inscrições de vocês lá no canal, para a gente chegar a 1K aí. É legal, e eu vou tentando não, me comprometo aqui a jogar mais assuntos dentro da Constituição Federal, dentro da ciência política, de maneira bem simples, né? Às vezes um pouco longo, mas para a gente poder deixar bem claro, explanar bem, deixar trocando em miúdos. Então, façam suas críticas, peçam aí, mas sigam e compartilhem o canal Papo de Arouche. Estou aqui com vocês. Eu sou o Jefferson Arouche e, para quem não sabe, um barco remando contra a maré. Valeu!